Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, celebramos hoje, quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, né? Hoje nós somos chamados a rezar por todas as vocações sacerdotais e religiosas, para que Deus, né, suscite bons pastores, a imagem de Jesus, o bom pastor, né? Porque Ele é o bom pastor por excelência. Como diz Jesus, ninguém é bom senão Deus. Nós só podemos ser bons se estamos unidos a esta bondade suprema que é Deus. Celebrar hoje o domingo do Bom Pastor é muito importante, muito belo, né? Porque nós somos essas ovelhas que o Senhor nos chama ao seu redil, a fazer parte do seu rebanho. Jesus, sim, é o bom pastor, mas ao mesmo tempo Ele é, como diz aqui, a porta por onde entram e saem essas ovelhas. E também Ele é o cordeiro imolado, a ovelha que não abriu a boca diante dos seus algozes, digamos assim. E Jesus nos mostra então como ser esta ovelha do Senhor, né? No sentido dessa obediência, primeiro, a obediência que temos que ter a Deus, como Cristo teve também a Deus Pai. Eu vim, ó Pai, para fazer a tua vontade. Passe de mim este cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Assim Jesus, né, encarou esse momento da sua paixão e morte, numa total submissão, numa total obediência a Deus. Então nós sim seguimos a Jesus Cristo e seguimos Ele pela porta. Aqui no Evangelho diz: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Para entrar no redil do Senhor é pela porta, ou seja, por Cristo. Ninguém pode ir ao reino do céu se não passa através de Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Então Ele é a porta desse redil. E Jesus diz aqui: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz, e ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Aqui é uma relação de intimidade entre o pastor e as ovelhas. Eu acho que se vocês procurarem, né, tem alguns vídeos na internet que mostram isso, né? Tem lá um rebanho, né, de ovelhas, e os turistas, as pessoas que vão visitar aquela fazenda, tudo, começam a chamar, começam a gritar, começam a fazer qualquer som. As ovelhas não estão nem aí. De repente vem o pastor e começa a emitir um som, a chamar, e vem todas. É bonito essa imagem, sim, mas essas ovelhas escutam, elas têm uma relação apenas com o pastor, não com outros. Então o grande problema hoje nosso é esse: eu estou escutando a voz de Jesus Cristo, o bom pastor, ou não? Ou eu estou escutando outras vozes de outros pastores que não são o bom pastor? Então, caríssimos irmãos, as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Conduz para fora, né? Conduz para fora deste mundo, né? Conduz para fora de toda alienação, de toda vida de pecado. Se olharmos ali alguns milagres que Jesus operou, né?
o surdo mudo, né? Que ele pega e leva ele para fora da multidão, e ali faz um milagre. Então Jesus veio para nos tirar, caríssimos irmãos, deste mundo que vive no pecado, para nos transferir para o seu reino, e transferir para o seu reino não só no momento da nossa morte, que esperamos um dia, né, que venha, né? Isso não é masoquismo não, mas é querer ir ao encontro do Senhor, sim. Mas eu só posso querer ir ao encontro do Senhor se hoje eu já vivo na sua presença. Porque se hoje eu não estou na presença do Senhor, é claro que eu não vou querer, caríssimos irmãos, estar com Ele, né? Então o pastor, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E é isso que o Senhor faz com cada um de nós, nos levando para fora deste mundo, para fora de toda a vida mundana que possamos ter, para viver única e exclusivamente para Ele, para nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. As ovelhas não seguem um estranho, antes fogem dele, né? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, aprendamos, fujamos, né, daquilo que é estranho à nossa fé. Antigamente se falava para as crianças: você não pode falar com quem você não conhece, com uma pessoa estranha, né? É evangélico isso aqui, né? As ovelhas no sentido de que eu não posso estar ali escutando uma outra doutrina, uma outra palavra que não é a do bom pastor, que não é o evangelho, que não é a palavra de Deus. E isso infelizmente acontece muitas vezes, né? Muitos estão aqui na igreja católica e vão lá no espiritismo, e vão lá nos evangélicos, e vão lá no terreiro do candomblé, vão lá no terreiro de macumba, vão lá no Seixinoye, vamos lá, no budismo, vamos, caríssimos irmãos, não podemos ficar pulando de galho em galho, que uma hora ele vai quebrar. Então, coragem, né? Não sigamos uma doutrina estranha à nossa fé, né, caríssimos irmãos, para não estarmos ali errantes, né, desgarrados. Aquilo que São Pedro nos dizia de suportarmos com paciência, né, aquilo que sofremos por fazer o bem, isso nos torna agradáveis a Deus, por fazer o bem. Não adianta você suportar com paciência aquilo que você faz, o mal que você fez, não. Mas o bem, se sofremos por fazer o bem, por escolher a vida cristã, por escolher o reino dos céus, por escolher viver na castidade, por escolher dizer não ao namorado que te pede a relação sexual, ou a namorada que te pede a relação sexual, dizer não ao adultério, dizer não ao aborto. Quem diz não ao pecado, este sofre, porque o mundo está imerso no pecado, porque o mundo está seguindo o seu senhor, e o senhor do mundo é o demônio, o príncipe deste mundo. O cristão segue a Cristo, o bom pastor, e por seguir a Cristo ele vai sofrer também, porque não é fácil seguir a Cristo, porque o caminho de Cristo é o caminho da cruz, e para isto fostes chamados, de São Pedro. E Cristo então que sofreu e nos deixou um exemplo, caríssimos irmãos, para que sigamos os seus passos. Qual é o exemplo de Cristo? Aquele que não cometeu pecado algum, que não encontrou nenhuma mentira na sua boca, que não
que não pagou com a mesma moeda as injúrias, insultos que ele recebeu, mas colocou tudo nas mãos de Deus, né? E sobre a cruz carregou os nossos pecados, caríssimos irmãos, para que vivamos para a justiça, para a santidade. Nas feridas de Cristo nós fomos curados. Olha que belo, né? As feridas de Cristo nos curam dos nossos pecados. As feridas de Cristo. São João, ele dirá no capítulo 3, né? Assim como foi levantada a serpente no deserto, é necessário que seja elevado Cristo na cruz também, para que todo aquele que nele, para que todo aquele que ver a Cristo e nele crer, tenha vida eterna. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o sofrimento de uma pessoa que deu a vida por nós, né? Mas não para que essa salvação venha automática na minha vida, eu não faça nada, eu não preciso nem levantar um dedinho. Não, para seguir também pelo mesmo caminho. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Então voltemos sempre ao Senhor, caríssimos irmãos. Não fiquemos desgarrados, não fiquemos como ovelhas desgarradas no pecado, não. O Senhor é o bom pastor, né? O Senhor é o bom pastor que nos conduz, caríssimos irmãos. O pastor que nos leva essas pastagens verdejantes, que nos alimenta com a sua palavra, que nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia. É esse pastor que nos dá o pão da vida, porque o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, caríssimos irmãos, que o Senhor nos ajude a ir sempre ao seu encontro, para termos a vida verdadeira, que é viver na presença de Deus, não nos nossos pecados, não na nossa miséria, não. Deixe-se conduzir pelo Senhor, né? Deixe-se conduzir por esse Senhor que é o bom pastor. Deixe-se. A primeira leitura aqui de São Paulo, no Ato dos Apóstolos, né? Que está aqui o discurso de Pedro nos dias de Pentecostes, né? Em que Pedro deixa muito claro porque é que Jesus morreu, né? Ele diz: Deus constituiu Senhor e Cristo, o Senhor, né? Kyrie, né? E Messias, a Cristo, a esse Jesus que vós crucificastes. E nisso o povo se sentiu uma aflição, nossa, porque se eu não tenho uma compunção a Cristo, eu não posso ir ao encontro do bom pastor. Se eu não tenho um arrependimento dos meus pecados, São Pedro diz: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Salvai-vos dessa gente corrompida. São as palavras hoje para cada um de nós, caríssimos irmãos. Então peçamos ao Senhor que nos dê esse verdadeiro arrependimento e que vivamos o nosso batismo para morrer ao pecado e viver para o Senhor, para seguir a Cristo, o bom pastor. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude, caríssimos irmãos, e que voltemos sempre, continuamente, ao pastor de nossas vidas, que é Jesus Cristo. Não nos percamos no caminho, não. Escuta a voz de Cristo, siga, obedeça, seja uma ovelha dócil à palavra do seu pastor, né? Para que a felicidade e todo bem possam seguir-nos, né? Como dizia o Salmo 23,
por toda a nossa vida, para o dia na casa do Senhor habitar pelos tempos infinitos. Então essa vida aqui, essa preparação para a vida eterna, onde o nosso alimento, nessas pastagens, nestes prados, campinas verdejantes, o nosso alimento será o próprio Senhor, porque o Senhor, nós teremos todo Deus em cada um de nós, e onde nós teremos a plenitude da vida, seremos completamente saciados, e nunca mais cansaremos de louvar a Deus e bendizer a Deus, por esta alegria de ter a sua presença. Então coragem, caríssimos irmãos, ânimo, peçamos ao Senhor hoje esta graça de vivermos nessa total dependência e submissão a Deus, a sua santa vontade. Rezemos pela nossa igreja, para que possamos logo abrir as portas das nossas igrejas, para que tenhamos o sacramento da Eucaristia, para que possamos aqui realizar este único sacrifício da nossa salvação, que é Jesus Cristo imolado por cada um de nós, para que tenhamos a vida nele, que é o caminho, a verdade e a vida, e do qual não podemos nos separar jamais. Então peçamos a Deus essa graça, façamos penitência, rezemos. Nós estamos começando o mês mariano, nós começamos sexta-feira, dia 1º, dia de São José Operário, e teremos também Nossa Senhora de Fátima, todo esse mês aqui, para rezarmos o terço todos os santos dias, para suplicar ao Senhor, que passe essa pandemia, que passe todo essa conturbação, tudo aquilo que nos está separando de Deus. Nós não podemos viver separados do Senhor, não, porque Ele é o nosso bom pastor, é Ele que vem nos dar, caríssimos irmãos, a vida e a abundância, a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que tenhamos um santo e abençoado domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.